Então, meu nome é Karen, eu tenho um espaço holístico que se chama Arte de Ser. O pessoal que já acompanha sabe que eu divulgo, né, tanto aqui no Instagram, que tem a página tem o perfil Arte de Ser, e tem a página do Facebook também. E um dos serviços que eu disponibilizo, né, que é muito procurado, é o Cone. Eu dei o nome de Cone terapêutico, porque no estudo que eu fiz, eu percebi que ele podia ser atuado com diversas outras formas. Não só com a limpeza auricular, que é o que o Cone hindu e chinês, eles têm o foco de afrouxamento de cerume, de insônia, de labirintite, de afecções respiratórias. Então esse é o foco do Cone chinês e do Cone hindu, também chamado de Cone de fogo. Então a gente vai ver várias vertentes. Por quê? Porque ele é uma técnica muito antiga. Já tem ditos de vários povos. A gente, como algumas técnicas, como o tarô e algumas outras, não tem um povo assim que tenha dito, partiu daquele local ali apenas, né? E sim, nos estudos que todos os terapeutas, enfim, dessa técnica já fizeram, sempre veio de diversos povos, inclusive o povo xamã também. Então, essas regiões, elas se utilizavam daquilo que a região proporcionava. Então eu já vi feitura com jornal, já vi feitura com folha de bananeira, já vi feitura de várias, como que eu posso falar assim, de várias ferramentas, né? A forma que eu processo essa construção, eu tento buscar a forma mais natural possível. Por quê? Porque é uma coisa que geralmente na aplicação auricular profunda, porque aí também eu vou explicar um pouquinho sobre as várias formas de aplicação e não só a profunda, essa fumaça que é expelida do cone, ela vai entrar para dentro da pessoa, né? Então, eu vou ali buscar só um pouquinho. Devia estar aqui, mas eu estava na feitura, né? Só um pouquinho. É que eu estava aqui produzindo os cones e resolvi fazer esse vídeo, porque muita gente acaba me perguntando e eu acabo passando mesmo as informações que são possíveis de passar, né? Então eu resolvi fazer esse vídeo até para ele já ficar fixo, assim, nas minhas mídias sociais, né? Então, como eu falei, a gente estava falando sobre o processo da feitura dele. Então ele é produzido de um tecido cru, né, tecido de algodão, perdão, não é tecido cru, um tecido tem que ser sempre de algodão, né, e quanto mais grosso ele for, mais tempo de queima ele vai ter. Então assim a pessoa vai perceber, né, como eu gosto de fazer sempre os coloridos, eu trabalho com várias cores, assim, mesmo que o tecido ele seja, né, eu não entendo muito sobre tecido, mas mesmo que ele seja da mesma coisa, assim, tipo, o que eu uso é o tricoline, por exemplo, que ele é de algodão, mesmo que seja o mesmo tecido, se muda a cor, ele já muda a textura. É bem interessante isso. Aí eu falei com algumas pessoas que, enfim, trabalham aí com o cone, né, e ela me explicou que era assim mesmo, que muda. Enfim, eu percebi na prática, né, no caso com feitura de coisas artesanais, né. Dentro dessa feitura, então, o tecido ele é de algodão, né, ele tem que conter algodão na sua maior composição. As cores que eu trabalho, a minha cera, ela não é uma cera que eu coloque como vela, que dá para colocar, né? Na vela coloca ali um corante que é para vela, e aí ele fica. Eu prefiro já trabalhar com as cores, que aí aquele mesmo volume de produto que eu tô trabalhando, ele pode servir, enfim, para tudo que eu for fazer, né? E não, senão toda vez que eu estiver alterando ali com essa questão da cor, na anilina, né?
que ela é específica, no caso, para vela, e se for o caso, né, aí seria mais, enfim, mais trabalhoso. E eu adiciono o óleo essencial. Então, o óleo essencial, ele tem um momento de ser aplicado, né? Ele não é uma essência, ele não é uma essência para vela também, né? Enfim, eu comecei assim e tem dado certo. Eu fiz um curso de vela e sei que tem essência que é para vela, né? Eu andei usando e eu também não gostei dela nem pra vela, sabe? Assim, de repente exista uma marca diferente, enfim, que possa produzir, sei lá, um aspecto diferente do que eu não gostei. Não, achei, assim, o cheiro não foi suficiente, enfim, não deu uma boa qualidade sobre isso. E eu gosto muito de trabalhar com os óleos essenciais, né, por a questão de ele ser totalmente natural. É óbvio que como ele vai ser queimado, não vou colocar, tem que saber a quantidade que vai colocar, o momento que vai colocar, porque no momento que é uma coisa ali que está em ebulição, ele tem um ponto de ebulição, e esse ponto de ebulição para cone, ele é bem alto. Eu coloco, então, no momento determinado, o óleo essencial para que as moléculas dele não se percam, né? Não acabam se evaporando e aí eu não vou ter nada, né? Então tem ali um esqueminha, assim, pra gente estar podendo aproveitar tudo aquilo que a gente realmente quer para o nosso produto, né? Então é isso. Óleo essencial, ele tem um teor aí de oleosidade, né? Então isso, quando a gente trabalha com cera, então a gente tem que trabalhar com todas as coisas que são oleosas, né? Para não tá trazendo dano na hora da feitura. Então tem que cuidar isso. Essa é a forma que são produzidos, então, os meus tipos de cone. A forma de aplicação, são diversas formas de aplicação que no curso eu ensino a aplicar. Porque às vezes a pessoa, ela tá com algum tipo de infecção, né? Ela tá com uma otite, por exemplo, que ia impedir ela de fazer o tratamento. Ela tá com outras questões. E aí a gente pode atender, sim, se for o caso, essa pessoa que tá com esse problema com cone, de uma forma não profunda, então vai ser superficial, onde eu vou ativar os pontos da MTC auricular. Aí eu vou usar a informação da auriculoterapia. Não, no curso eu não vou passar, óbvio, um curso de auriculoterapia, mas eu vou passar essa informação, que nos pontos, que na orelha a gente tem os pontos referentes a todos os nossos órgãos, enfim, e diversas outras coisas. E que isso também pode ajudar e muito essa pessoa que está ali precisando desse atendimento. Tem, então, essa que ela é superficial, ou seja, eu não vou introduzir ela no meu canal, tipo, que nem agora, né, você tá vendo aqui, que eu introduzi, porque até, né, o coisa do cone é tipo como se fosse um dedo assim mesmo, né? Depende do dedo. Mas enfim, e depende do buraco do ouvido também, né? Que é muito complexo isso, enfim, vamos lá. E aí, enfim, enfiou lá dentro, isso aqui é uma introdução profunda. E aí a introdução, que ela não é profunda, que ela é superficial, ela vai ficar dessa forma. A fumaça, ela vai ficar ativando esses pontos aqui, como se fosse a moxa, né? Que existe esse trabalho com a moxa, então a gente vai ficar aqui. Só que aí, óbvio que o cone, ele tem outros aspectos, porque você está trabalhando com fogo ali, né? Tem toda uma questão energética que a gente vai falar. Então, se for o caso, né, dessa aplicação auricular. E aí eu vou ficar ali movimentando esse cone. Aí eu já parti também, além da só aplicação de limpeza de chakra, né, de ativação de chakras, enfim, que isso fica com o cone em todos os pontos dos chakras. Como a coluna dentro do estudo de, enfim, deixa eu me lembrar a palavra, né, a gente falar tanta coisa assim ainda voltada da
psicossomática, lembrei. Dentro da psicossomática, a coluna, ela é uma das partes mais importantes, assim. Eu acho, inclusive, dentro da massoterapia, dentro da fisioterapia, dentro de todas essas áreas, assim, que estudam a anatomia humana, a coluna, ela é uma parte essencial. Então, muitas das coisas aqui que eu passo nesse curso, eu não aprendi com outra pessoa, eu fui estudando dentro dos estudos que eu já tinha, então eu repliquei para esse estudo dos cones. Então, eu ensino essas partes do eixo, de todo o eixo da coluna, a passar a utilizar ele como a moxa lá na região da coluna. E aí eu vou explicando os pontos principais, então, e o que aquilo ali tá fazendo. E é excelente, assim. Eu tenho relatos das pessoas que vêm ser atendidas comigo, porque eu também não só produzo, não só vendo, como eu também faço aplicação no cone. E foi fantástico, assim, quando eu comecei a fazer essa aplicação na coluna da pessoa também, né? E aí eu não preciso, por exemplo, fazer uma aplicação de cone só. A pessoa vem para fazer o cone, às vezes ela vem para fazer outra terapia, eu senti a necessidade e eu vou fazer só essa parte, enfim, da coluna ou outra que eu ache necessidade, né? Da psicossomática, já falei da MTC, né? E é isso, então são aspectos, por isso que é um cone terapêutico, porque aí eu vi outros aspectos e fui integrando ele à técnica, enfim, que é do cone, né? Então o cone, ele é o mesmo cone chinês, o mesmo cone hindu, né? E hoje, assim, já tem várias pessoas dando o seu próprio nome para os seus cones. Inclusive, eu tenho uma pessoa que eu dei curso, uma querida, chamada Bruna Heisen, que ela criou o estilo da aplicação dela, do estudo dela, que ela é mais pela parte emocional, se não me engano, que é o cone energético. Então ela pega essa parte do masculino e do feminino, enfim, eu vi alguma coisa assim, não consegui ir no curso dela, né, mas tem essa pegada diferente, assim. Então quando a gente tem conexão com alguma técnica, assim, é interessante a gente pegar aquilo que a gente tem mais facilidade e trazer para essa técnica, e então ampliar o que ela pode estar trazendo de benefício para as pessoas que a gente está disposta ali a estar ajudando, enfim, e auxiliando. Então eu faço esse convite para vocês virem conhecer com os terapeutas que são formados com o cone hindu, que trabalham com o cone hindu, porque como eu trabalho aqui em Esteio, né, e às vezes, enfim, às vezes até posso atender, né, em outro lugar que eu esteja, mas procurem essa ferramenta de cura. Ele pode aí o que o cone ele vai trabalhar? Eu acho que faltou isso, né? O cone, então, ele vai trabalhar essas afecções, boca, nariz e garganta, vai trabalhar a questão cerebral, né? Porque como a gente trabalha muito no campo do ouvido e olhos, eles são muito, muito próximos, né? Ele pega essa parte do sistema nervoso central. Então, tudo que é ativado no sistema nervoso central, não seria isso. Tudo que se é responsável por isso como sistema parasimpático, né? E os distúrbios desses sistemas, então é muito beneficiado por essa técnica. Aí nós estamos falando da parte da cabeça, né? Boca, nariz e garganta, e a parte cerebral. E aí depois a gente vai ter a parte energética, então, que são os chakras. Então, quando a pessoa ela tá com alguma obstrução, quando ela tá, enfim, com alguma energia que possa estar parada ali, isso também vai estar fazendo a liberação energética desses pontos. A ativação através da auriculoterapia, como eu falei, né, através desse efeito moxa. Os pontos que se tem da auriculoterapia podem ser ativados com o cone hindu. A psicossomática que eu utilizo aí através da coluna, né? Os pontos da coluna como uma referência de ser a parte da psicossomática
mais evidente, assim, né? Não é a mais, né? Tudo é importante, então não que os outros não sejam, ela simplesmente ela é mais evidente, assim, até por ser de repente a parte mais extensa, né? O cone, na parte energética que a gente estava falando, ele tem o efeito de ser como a vela. Como eu falei, ele tem alguns falam vela também, né, além de cone de fogo. E como uma vela, ele tem os 4 elementos. Isso é um adendo, assim, que eu vou passar para vocês. Esse adendo, ele quer dizer, quando o cone em si, assim como ele está, ele tem a representação da terra, né? A terra que nos sustenta, a terra que nos dá firmeza, enfim. Por quê? Porque ele está consistente, né? Eu pego aqui e eu sinto firmeza. Quando eu acendo ele com a chama, então, que vai ficar aqui, eu acordo o elemento fogo. Nesse elemento fogo, quando ele sai aqui, automaticamente, durante alguns segundos, vai começar a sair uma fumaça por aqui, que é essa fumaça que faz aquela liberação de cerume, né, que faz essa questão do sistema parasimpático, enfim, e todos os sistemas da cabeça, enfim, do sistema nervoso central, né, é o que eu tô falando. Começa a sair essa fumaça é o elemento ar. E quando ele vai derretendo, quando ele vai queimando, ele automaticamente por dentro, ele começa a derreter. E essa parte que vai derretendo, que é a parte da cera, que ela vai derretendo, ela é a água, né? Então, o ar que sai com a fumaça e a água que sai com a cera. E aí nós temos um produto, uma ferramenta que ela tem os 4 elementos. Por isso que ele é tão poderoso, por isso que ele faz tanta coisa, realmente não é uma coisa fantasiosa, não é vender produto. Eu não ensino que cone puxa cerume, isso é uma, né? Infelizmente muitos terapeutas eles ainda falam sobre isso, né? Aí abrem lá o cone, cortam, né? E mostram, mas na verdade, sendo ele um cone artesanal, todos eles, se vocês pegarem e queimarem normalmente, abrirem, sempre vai ter a cera ali, né? Isso então não quer dizer nada, né? O cone ele não tem essa capacidade de puxar para dentro dele. O que ele pode fazer relacionado ao cerume é afrouxar, trazer para fora. Então pode acontecer sim de aplicações seguidas aí a pessoa acabar saindo ali, ou até na própria aplicação ali, e se a pessoa tiver com essa situação, né, e tiver mais para fora, vai estar saindo sim essa propriedade da cera, né? Então existe esse mito relacionado a essa técnica, mas eu nem foco nela, assim, né? Mas eu sempre deixo claro que não é esse o foco referente a esse tratamento que é tão importante assim e ajuda tantas pessoas. Certo? Espero poder colaborar sempre com informação que seja de valia para o nosso desenvolvimento, enfim, para tudo que a gente possa melhorar na nossa vida e na nossa existência. Gratidão, espero que tenha sido útil, né? Como eu falei, nos vemos em alguma outra informação que eu possa colaborar e a gente possa se tornar uma rede mesmo, né? Procure então um terapeuta que trabalhe com cone, faça essa experiência, né? Busque saber e quem sabe você não queira fazer aí um curso de cone, e pode ter certeza que eu vou te oferecer um trabalho completo, vai sair daqui sabendo não só aplicar, como fazer o teu próprio cone da melhor qualidade, com os melhores recursos, enfim, de uma forma muito simples e muito prática, sem nada de mecanismos assim, né, tipo, difíceis de serem encontrados, enfim, né. Gratidão, nos vemos.